Oi, legal você estar ouvindo essa devocional. Eu espero que ela fale ao seu coração. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas possivelmente você pode estar passando por uma situação de desemprego, você pode estar passando por uma luta de saúde, você pode estar talvez preocupado com a incerteza que nós temos enfrentado, com as preocupações em relação ao futuro. E pensando nessas coisas e meditando na palavra de Deus, uma história que me veio à mente é a história do apóstolo Pedro. Nós sabemos que Pedro, todos nós conhecemos a história de Pedro, mas ele negou ao Senhor 3 vezes e depois disso ele chorou amargamente. E aí ele foi testemunha de todos aqueles eventos que nós conhecemos da crucificação de Jesus. Ele testemunhou tudo aquilo. O que será que passou pela mente de Pedro? Uma decepção, talvez, por ter visto Jesus morto, aquele em quem ele confiou a vida dele, aquele quem ele seguiu, de repente estava num sepulcro. E Pedro enfrentou o silêncio de Deus. Entre a morte de Jesus e a ressurreição foram 3 dias. O que será que passou pela mente de Pedro nesses 3 dias? Pensando nessas coisas, sobre o silêncio de Deus, eu queria compartilhar algumas ideias com você. A primeira delas é que o silêncio de Deus tem um propósito. Deus, na sua soberania, faz a gente passar por coisas, faz a gente enfrentar lutas, que quando nós estamos passando por essas lutas, nós não sabemos exatamente por quê. Mas Deus sabe. No caso de Pedro, aquela experiência toda mudou Pedro para sempre. Aquele Pedro covarde, que negou ao Senhor quando ele foi confrontado, é o mesmo Pedro que anos depois foi morto, martirizado. E quando Pedro foi morto, eles foram crucificar Pedro. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ter a mesma morte que o Senhor. Quanta coragem, que mudança que Pedro experimentou. Deus trabalhou a vida dele. Deus mudou aquele Pedro agressivo, rude, mas covarde, para alguém que foi um herói da fé. Alguém que foi martirizado por aquilo que ele acreditou, por aquilo que ele acreditava. Outra coisa que eu queria dividir com vocês sobre o silêncio de Deus é que é um silêncio aparente. Deus não dorme. Deus não se esquece. Deus não tem pausa. Deus está sempre no comando. Deus está sempre olhando tudo, sabendo de tudo. Deus é onisciente. Embora ele não esteja agindo, embora ele esteja permitindo algumas coisas que para nós às vezes pode ser confundido com um silêncio, não é. Deus não está agindo não porque ele não pode, não porque ele porque ele esteja de alguma maneira impossibilitado de agir. Ele continua sendo Deus. Se ele não está agindo é porque ele não quer agir, porque ainda não é o tempo dele agir. Por quê? Eu não sei os porquês. Deus sabe. O que nós temos é que confiar na soberania de Deus. Que se ele não está agindo, ele tem um bom motivo para isso. Ele está permitindo essas coisas porque ele tem um motivo para isso. Mais à frente a gente vai entender e vai ficar claro para nós. Mas enquanto a gente está passando pela dor, não é fácil a gente entender. Não é uma coisa simples e trivial entender o que Deus quer para a gente. Mas a palavra que eu gostaria de dividir com você é: espere em Deus, confie em Deus, não se engane, Ele continua sendo Deus. Ele continua olhando a nossa situação, olhando a nossa condição e Ele continua nos amando.
Se a gente está passando por isso, é porque existe um propósito, como houve para Pedro. Certamente Pedro não gostou da perseguição e muito menos de tudo que ele enfrentou. Mas Deus queria transformar aquele Pedro covarde, receoso, naquele Pedro corajoso, que foi martirizado pela sua fé. E por fim, o silêncio de Deus não é eterno. O silêncio de Deus, uma hora acaba. Essa pandemia vai acabar. O teu sofrer, aquelas provações que você está enfrentando, vão passar. E aí, na Bíblia nós vemos uma das cenas mais bonitas, na minha opinião, da Bíblia, está lá no capítulo 21 de João, mais especificamente no versículo 4, que é o reencontro de Pedro com Jesus, depois que Jesus ressuscitou. A narrativa bíblica diz assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns peixes dos que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Esse reencontro vai acontecer. Depois do silêncio, depois da dúvida, tem um café da manhã gostoso que Deus preparou para nós. Depois de passado esse silêncio, depois de passado esse período, a dúvida vai ser dissipada. Você vai entender o porquê você passou por isso. E aí as coisas vão melhorar. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. A provação é temporária, mas a alegria com Deus é eterna. Não desista. Confie em Deus. Confie na soberania de Deus, nos propósitos dele, e peça que Deus ajude você a enfrentar esse período. E conte com a sua igreja também. Nós, seus irmãos e irmãs, estamos juntos com você. Conte com alguém próximo de você para te ajudar a passar por esse período. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha falado ao seu coração. Que Deus nos abençoe.